Eu comecei pelo hype e eu continuei lendo pela história, não tem como. Eu tô aqui pra falar do segundo livro de Jogos Vorazes. Oi! Eu sou o Grensauro, e se você por algum acaso caiu aqui de paraquedas, né, e não viu o primeiro vídeo sobre Jogos Vorazes, eu vou deixar aqui pra você ir lá ver. E depois você volta aqui e terminar de ver sobre essa história. Terminar não, que a gente vai falar só do segundo livro aqui, que é Os Jogos Vorazes em Chamas. E no segundo livro, né, diferente do que a gente tem do primeiro livro, ele vai ser uma questão muito mais política. A gente já começa o livro tendo ali a Katniss e o Peeta indo fazer uma tour, que é a Tour dos Vitoriosos. Mas a gente já sabe que eles ganharam os últimos Jogos Vorazes, então eles têm que fazer alguns discursos ali dentro dos distritos, né, pra, enfim, mostrar que eles ganharam e tudo mais. É algo que sempre acontece, né, uma tradição. E aí, desde ali a gente já começa com essa questão de que o Peeta e a Katniss, eles moram em casas separadas, né, e eles vão se encontrando ali quando dá, por mais que eles vão, né, estão ali pra se casar, né, que é um grande ponto ali do primeiro livro. Todo esse romance construído de forma falsa, digamos assim, e eles têm que manter isso até depois dos Jogos Vorazes, porque meio que é a persona que os dois juntos acabam criando. Já nessa parte onde eles estão fazendo esse tour dos vitoriosos, a gente tem algumas questões de que, por exemplo, a Katniss, ela acaba fazendo um comentário dentro do Distrito 7, né, que é o distrito da Rio, que foi uma grande participante ali que auxiliou ela a enfrentar e passar uma grande parte, assim, grandes dificuldades do primeiro livro, e ela vai fazer meio que uma homenagem, vai honrar. Na teoria não era pra ela falar nada, porque não queriam que ela falasse. Falam, é melhor você não falar nada, que você vai falar coisa errada, né, que você sempre faz isso, você não sabe lidar bem com o público. Mas ela acaba fazendo uma singela homenagem e acaba criando e causando toda uma rebelião dentro do Distrito 7. Até antes mesmo disso, a gente já tem algumas conversas que ela teve com o presidente Snow, que é muito mais presente nesse livro, sobre exatamente essa questão das revoltas que estão acontecendo na capital, porque a capital, acontecendo na capital não, mas acontecendo nos distritos contra a capital, porque a capital enxerga aquele ato, né? Não necessariamente a capital, mas o Snow e o pessoal lá que é bem do topo, assim, enxergou o ato dela de, né, comer as frutinhas com o Peeta como um ato de força e resistência contra a capital. Então a gente começa a ter esses murmúrios, você começa a ter alguns murmúrios ali de, por exemplo, a indústria têxtil parando, que é de um dos distritos, né, que é responsável. Então começa a ter esse jogo, esse embate político, mesmo sem intenção, ou até com um pouco de intenção, mas não sendo o que eles gostariam de chegar, né? Pelo menos não era o que a Katniss imaginava que ia acontecer com aquele discurso. E aí a gente começa a ter algumas coisas também um pouco mais diferentes. Por exemplo, duas meninas, elas estão fugindo e acabam se encontrando com a Katniss, e elas estão falando pra Katniss que elas estão indo pro Distrito 13. E aí esse papo fica muito estranho, né, pra Katniss, porque pra ela o Distrito 13 é só uma lenda e não existe mais, né? Foi destruído e tudo mais. E a gente leva isso, a gente não... Enfim, isso é só um ponto que acontece na história, e depois ele não é mais trazido com tanta força, né? Só bem mais pro final do livro. E aí então o grande ponto é que o Snow, ele vai conseguir fazer um rolê, né? Porque bem naquele ano que eles ganharam, depois do ano que eles ganharam, vai ser o que a gente chama, que eles chamam, né, de torneio quaternário. E o torneio quaternário é quando você tem uma data específica, por exemplo, nessa de 75 anos de edições, né, de Jogos Vorazes, e você tem meio que um evento especial. Inclusive, o Haymitch, né, que é o treinador da Katniss, ele ganhou quando houve um torneio quaternário. E geralmente os torneios quaternários, eles podem ir desde arenas muito diferentes, como por exemplo, ter muito mais pessoas dentro da arena, né? Aí então a gente tem que nesse ano é um ano de torneio quaternário. Mas antes da gente falar dos jogos em si, é legal trazer um pouco da relação que ficou da Katniss e do Gale, né? O Gale, ele fez 18 anos, ele tá trabalhando nas minas de carvão, então aquele romance que existia, que ela ainda não sabia direito, parece que ela começa a tomar um pouco mais de ciência do que tá se passando dentro dela. Ela sente muito mais falta do Gale, ela fala muito mais do Gale, inclusive assim, é trazido mais à tona a questão do romance, então é bem diferente essa questão no primeiro livro, né, que é muito menos, é algo mais dentro da história, que eu sinto que é um pouquinho mais forçado, tá? Eu não cheguei a odiar, nem gostar, nem nada, eu entendi o ponto da história, e todo o resto da história é muito legal, então eu
acho que é algo totalmente passável, mas é só um comentário de que existe mais nesse livro essa relação dela com o Gale, dela se importando mais. E aí, então, depois de tudo isso que tá acontecendo na capital, o que acontece é que o Snow, ele faz meio que mexe os pauzinhos dele ali e fala que o próximo Jogos Vorazes vai ser os jogos dos All-Star, né, digamos assim. Então, os jogos dos antigos campeões. Então, vão pegar 2 tributos de cada distrito que foram campeão em alguma edição dos Jogos Vorazes. No distrito 12, a gente tem somente 3, né, que é a Katniss, o Haymitch e o Peeta. E sempre vai ir um homem e uma mulher, né? Então, no caso da Katniss, ela não tem muita opção, e aí fica meio que entre o Peeta e o Haymitch. Existem algumas discussões, né, de meio que quem que vai ir, é decidido bem rápido, né, que quem vai de novo para os Jogos Vorazes é o Peeta, então ele vai estar lá para encher o saco da Katniss de novo e atrapalhar ela quando ele tá andando, porque ele anda igual uma porta. Mas é isso, a gente vai ter o Peeta de novo. E aí, né, acontece meio que como acontece no primeiro livro, que eles vão de novo se preparar e tudo mais, só que dessa vez tem algumas coisas um pouco diferentes. A gente vê que, por exemplo, o estilista, né, da Katniss, ele já tá muito mais querendo alfinetar a capital. Você vê que existe uma discórdia, até porque o que aconteceu de você chamar as pessoas que foram campeões, né, é um ato estranho. Então, algumas pessoas da capital até acham ruim isso. Exatamente porque, assim, quando você ganha uma edição dos Jogos Vorazes, você fica como vencedor, né, daquele distrito, e as pessoas começam a te conhecer, porque você fica por ali, você participa de várias entrevistas, né, e principalmente, por exemplo, nos distritos mais acima, 1, o 2 e o 3, esses tributos, né, antigos tributos, eles ficam muito próximos uns dos outros, né, os campeões, eles viram muito amigos. Então você vai ter que colocar essas pessoas que foram amigas, que são amigas pra lutar juntos, sabe? Então até uma coisa que acontece nessa edição é que as panelinhas aumentam de uma forma absurda. E não só isso, mas você tem nessa edição muito mais uma questão exatamente de grupo, assim, sabe? Porque dentro dos treinamentos as pessoas podem pedir pros treinadores pra tentar um acordo com outra equipe, com outro distrito pra ser um aliado. Então por mais que só um na teoria vá sobreviver, eles ainda estão tentando fazer aliados, assim. E muito disso é exatamente porque alguns querem ir contra a ideia da capital, né? De colocar todo mundo, e até mesmo a própria ideia de existir nos Jogos Vorazes, né? Que todo mundo condena. Nesse livro, essa parte dos jogos em si, ela demora bastante pra começar, porque a gente tem muito essa discussão, principalmente do Snow, e aí você parte um pouco para as pessoas da capital, depois você tem essa parte da apresentação, você tem a parte ali dentro do que tá acontecendo, e é bem engraçado, porque exatamente meio que o que acontece no primeiro livro acontece no segundo, mas com proporções maiores. Então, por exemplo, nas entrevistas que estão acontecendo, tem uma hora lá que tá todos os tributos reunidos e não sei o que. Inclusive, uma coisa que é muito legal é porque o casamento da Katniss e do Peeta ia ser daqui a uns dias, assim, sabe? Ia ser bem próximo. E não tem como ter o casamento. E aí o estilista da Katniss faz um vestido pra ela, que é um vestido de noiva que vai pegar fogo e ficar preto, né? Ele fica, na verdade, um preto meio azulado, que é a cor do tordo, que é basicamente o passarinho, né? Que é o símbolo dos Jogos Vorazes. Esse vestido, então, vai pegar fogo, assim como pegou também no primeiro livro, mas agora numa proporção muito maior. E aí vão começar a chamar a Katniss, assim como chamavam ela no primeiro, da Garota em Chamas. Mas isso tá muito mais presente nesse livro, de chamar ela de a Garota em Chama, porque as pessoas conhecem ela. Então os próprios tributos se direcionam a ela como a Garota em Chamas, né? E tudo mais. E ao longo, na verdade, bem pro final, a gente vê o que eu comentei no primeiro vídeo sobre esse pseudônimo dela, né? Sobre esse apelido que ela ganha, que vai ter uma mudança. E aí, durante os jogos, né? Só tentando falar um pouquinho do que acontece, mas é porque acontece algo bem diferente do que acontece no primeiro, né? E o que acontece nesse segundo jogo, né? Muito diferente do primeiro, é como a gente tem essas alianças, é até estranho, porque às vezes uma pessoa parece estar protegendo muito a outra, e o que não faz tanto sentido nessa competição se você olhar só pela competição, né? Então, por exemplo, você tem uma moça que ela se joga na frente do Peeta pro Peeta continuar sobrevivendo, e ela, enfim, ela se entrega, sabe? Ela entrega a vida dela pra que o Peeta seja salvo. O que não, quando você tá lendo, né? Você sabe que tem envolvimento com a capital e tá rolando alguma coisa, ainda mais que nem eu que assisti os filmes antes de ler o livro, eu já sabia o que tava acontecendo, né? Então, na minha cabeça fazia sentido, mas eu imagino que você tá lendo pela primeira vez mesmo, nunca viu nada, você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí, só no final, né, que tem um casal lá, que é um casal meio tecnológico, digamos assim, eles manjam bastante tecnologia, eles fazem eles meio que eletrizam, fazem um rolê de eletrizar uma árvore, que é onde tá caindo alguns raios, que é quando dá
um horário lá pra mudar a arena, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque eles queriam matar meio que todo mundo eletrocutado. É bem interessante a ideia deles. E aí, enfim, a Katniss amarra um fio lá elétrico na flecha dela, atira e quando cai o raio destrói todo o escudo de força que existia ali na arena, né? E aí vem uma nave, pega a Katniss, pega o Peeta, pega uma galerinha que tava ali junto e leva embora, né? E aí quando ela acorda nessa nave, a gente tem então a grande revelação que o Haymitch tá lá, né? Ela não encontra o Peeta, então ela começa a ficar bem conturbada. Inclusive, um dos objetivos da Katniss nesse livro é não deixar com que o Peeta morra dessa vez, porque no primeiro livro, o Peeta tava muito, muito focado em não deixar ela morrer. E nesse ela fala, bom, como ele fez isso pra mim na outra edição dos jogos, eu quero fazer isso pra ele nessa. Mas ela não faz ideia do que tá acontecendo por trás. E aí o Haymitch até explica pra ela, né? Ela fica muito brava com o Haymitch, porque ele não explicou, não falou o que tinha acontecido. E o que ele coloca, né, como justificativa é porque se ele tivesse falado pra ela, ela ia ter feito cagada em algum momento e ia estragar todos os planos, né? Então, basicamente, o que dá a entender nesse final, né? Bom, já começando a história, eu sei o que é esse final, mas esse final, então, eles estão se preparando pra começar a enfrentar a capital. Então, diferente do que eu comentei do primeiro livro, que parecia que a Suzanne Collins, ela tava tentando colocar o pé na água pra saber o que ia acontecer, sabe? Pra saber se ia dar bom, se ia dar ruim o livro. Nesse aqui ela falou, não, é isso, cara, vai ter o terceiro, eu não quero nem saber, essa história é muito boa. E realmente ela acertou, a história é muito boa. Então, assim, quero muito ler o próximo livro, esse realmente eu ainda não li, que é o A Esperança, né? Então, se você gosta desse livro, se você curte Jogos Vorazes, inclusive muita gente comentou no último vídeo, eu fico extremamente agradecido por isso. Então, se você tem algum pensamento, alguma crítica, algum elogio sobre esse livro ou sobre a minha pessoa, de qualquer forma, deixa aí embaixo que eu tô querendo saber a opinião de todos vocês. E acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. Se você gosta de livros de modo geral e quer mais conteúdo sobre isso, não se inscreve, não, eu sempre falo isso errado, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like, que ajuda muito aqui no canal. E é isso, um abraço e até a próxima.